Livro Quebrando as Cadeias da Intimidação, parte 3, Quebrando as Cadeias da Intimidação, e o capítulo 8, Reavive o Dom. Que me poderá fazer o homem? O objetivo da intimidação é fazer com que renunciemos à nossa autoridade, tornando deste modo os nossos dons inoperantes. Assim ficamos reduzidos a operar na nossa própria força e capacidade limitadas. Isto geralmente muda a nossa posição, que de ofensiva passa a ser defensiva. E então, cientes de que somos vulneráveis, recuamos ainda mais para uma posição confortável e segura. Desperte o dom. Portanto, se a intimidação embala o sono do dom, o que o faz despertar? A resposta é a ousadia. A intimidação faz com que a pessoa recue, ao passo que a ousadia a arremessa para frente, mesmo diante da oposição. Como uma pessoa intimidada pode tomar posse da ousadia? Em 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado um espírito de temor, de intimidação, mas de poder, de amor e de moderação. A ousadia é fruto das virtudes do poder, do amor e da moderação. A ousadia não é uma virtude em si. Todos nós conhecemos pessoas que são destemidas e ousadas, mas a verdadeira ousadia vem de Deus e é alimentada pela virtude piedosa. A ousadia que é alimentada pelo caráter de Deus desperta os dons em nossa vida. Algumas pessoas não têm virtude alguma por trás de sua ousadia. Elas sabem as coisas certas e dizem e agem com confiança quando enfrentam pouca ou nenhuma oposição. Porém, a força delas não é profunda, mas superficial. O semblante de ousadia que elas mostram é, na verdade, uma máscara de arrogância ou ignorância. As suas raízes são rasas e uma tempestade forte é o bastante para as deixar expostas. Quando o tempo está bom, você não consegue ver a profundidade das raízes de uma árvore, mas sob os ventos da adversidade, ela será desarraigada ou se mostrará forte. Quem é mais forte? Davi disse: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Davi declarou que o Senhor era sua fonte de força e poder. Sabendo que não existe ninguém maior do que Deus, ele podia declarar destemidamente: eu não temo a ninguém. Ele não apenas declarava com ousadia a sua confiança, como também a vivia. Davi conhecia o poder de Deus, porque ele conhecia Deus. Esta ousadia capacitou-o a cumprir o seu destino e a governar com justiça. Vamos dar uma olhada nos anos da sua juventude. Davi era o 8º filho de Jessé de Belém. Seus 3 irmãos mais velhos serviam no exército do rei Saul. Os filisteus haviam reunido o seu exército contra Israel. Diariamente, o campeão deles, Golias, desafiava os soldados israelitas. Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nós serviremos a vocês. De um modo geral, os israelitas podiam ter considerado esta opção em lugar de optarem por guerrear, mas Golias não era um soldado comum. De acordo com alguns relatos, ele tinha 3 metros de altura. E para que você possa ter uma perspectiva da sua altura, imagine uma cesta de basquete. A cabeça dele ficaria alguns centímetros acima do aro. Ele não era apenas grande, mas também era um guerreiro experiente. A ponta de sua lança sozinha pesava 6,8 kg. O peso combinado de sua armadura, lança e escudo é estimado em cerca de 90 quilos. Provavelmente isso já seria mais do que pesava Davi na época. É necessário dizer que Golias era intimidador. A Bíblia diz: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito.
Ora, Davi, que pastoreava ovelhas, havia sido enviado por seu pai para levar suprimentos para os seus 3 irmãos mais velhos e para ver como eles estavam indo. Depois de dar os alimentos aos que guardavam os suprimentos, ele correu para encontrar os seus irmãos. Logo, o campeão Golias saiu para provocar os israelitas pelo 40º dia. Davi ficou impressionado com o que viu. Não com o tamanho de Golias, mas com a reação de seus irmãos e de seus conterrâneos. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Davi deve ter pensado: será que eles esqueceram quem está do nosso lado? Ele não está nos desafiando, ele está desafiando a Deus. Então Davi perguntou com ousadia: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O ar estava denso por causa do confronto. Seus irmãos mais velhos se sentiram nus quando Davi revelou a intimidação deles. Eles não queriam ouvir o seu irmão mais moço fazer uma declaração como aquela. Aquilo trouxe à tona as fraquezas deles, que até aquele momento eles não haviam tido coragem de encarar. Eles haviam ficado em silêncio por acordo mútuo com base no comprometimento dos seus princípios. Eles atacaram Davi verbalmente, sabendo que se pudessem fazer com que ele ficasse desacreditado, isso cobriria a vergonha deles. O irmão mais velho, que estava intimidado por Golias, tentou intimidar o seu irmão mais novo. Em 1 Samuel 17:28 diz: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Eliabe agora estava sendo ousado de raiva, e ele atacou o caráter de Davi, e não o problema que Israel estava enfrentando. Quando uma pessoa fica intimidada, ela procura um meio de escapar, uma liberação da pressão. Se for fraca, dará desculpas. Se ela for forte, atacará aqueles que o confronta, colocando algum tipo de culpa sobre eles. Observe que Eliabe acusou Davi de arrogância e maldade. Por pensar apenas em si mesmo, Eliabe supôs que Davi era igual a ele. Mas Davi não era. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era orgulhoso, mas humilde perante o Senhor. As pessoas que têm uma personalidade forte usarão a intimidação para fazer com que uma mentira pareça verdade. É preciso permanecer no espírito para vencer a força desses ataques. Talvez Eliabe estivesse com ciúmes. Samuel ungiu Davi rei, embora Eliabe fosse o mais velho. Ele parecia ter as características de um grande líder e guerreiro. Até mesmo Samuel, ao ver Eliabe, pensou: certamente está diante de mim o ungido do Senhor. Mas Deus usou isto para ensinar uma lição a Samuel. Não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, o coração de quem era orgulhoso? Deus revelou a Samuel que ele não escolheria Eliabe com base na sua altura ou na sua aparência, e nem o rejeitaria por esses fatores. Deus julga o coração. Quando Deus encontra orgulho em um coração, ele resiste a essa pessoa. E isso está escrito em Tiago 4:6. Deus rejeitou Eliabe porque ele era orgulhoso em seu coração. Portanto, Eliabe possuía exatamente aquilo de que ele estava acusando Davi, de orgulho. Geralmente, a intimidação acusará você exatamente das fraquezas que ela procura ocultar. Aqueles que agem de forma pura exteriormente, mas têm em seu interior um coração impuro, sempre atacarão os puros de coração. Lembre-se que Timóteo, um jovem de coração puro, ficou intimidado. Estou certo de que havia homens e mulheres na igreja de Éfeso cujos corações eram tão corruptos quanto o de Eliabe.
Jesus enfrentava a intimidação constantemente. Os fariseus e escribas impuros tentavam desacreditá-lo ou pegá-lo em alguma contradição em suas palavras. Se eles conseguissem intimidá-lo, poderiam então controlá-lo. Assim, eles disseram que ele era um traidor, um glutão, um beberrão e um pecador possuído por demônios, que eram exatamente as características que muitos deles possuíam. Recusando-se a se colocar debaixo do controle deles, Jesus expôs o que havia em seus corações. E por que os impuros tentam intimidar os puros? Para sentirem alívio da convicção do pecado e manterem o controle. Se tiverem êxito, eles não terão de examinar os seus corações e se arrepender. Eliabe sabia que o seu ataque de descrédito e intimidação colocaria seu irmão Davi em submissão a ele e desviaria a pressão de si mesmo. As mesas haviam sido viradas. Davi era aquele que estava sendo confrontado. Ele estava sob ataque e o seu irmão mais velho era muito maior do que ele. Lembre-se que os irmãos mais velhos podem tornar as coisas muito desconfortáveis para os menores. Se Davi não fizesse o que Eliabe queria, ele poderia ter muitos problemas em casa mais tarde. Ele poderia ter de pagar muitas vezes mais por sustentar a verdade. E será que valia a pena? Aquela não era a única pressão contra ele. Todos estavam apoiando Eliabe. Eles também não queriam que o seu medo fosse exposto. Muito menos por um garoto ruivo. Teria sido mais fácil para Davi recuar e não seguir em frente com aquilo. E era exatamente isso que Eliabe, o intimidador, e os outros queriam. Davi escolheu ficar ao lado de Deus, quebrando o poder da intimidação lançada contra ele. Ele perguntou a Eliabe: "O que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta." Na verdade, ele estava dizendo: "O que eu disse não é verdade? Onde está a sua coragem? Eu não tenho medo. É óbvio que, já que todos vocês estão atemorizados, há 40 dias, Deus teria de encontrar alguém que não se deixasse intimidar e que lutaria contra este filisteu incircunciso. Há um motivo para que eu esteja aqui." Então, ele foi levado perante o rei Saul, que também estava intimidado por Golias. Racionalizou com Davi: "Contra o filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro desde a sua mocidade." Embora esse argumento não fosse tão afiado quanto a declaração de seu irmão mais velho, ainda assim era um comentário depreciativo feito ao jovem pelo rei intimidado. E Davi respondeu ao rei de forma diferente do que havia respondido a seus irmãos mais velhos. Ele disse: "O teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão e em outra vez um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo." E disse mais Davi: "O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará também das mãos deste filisteu." Veja, com seus irmãos e os soldados ele foi muito ousado e confrontou-os. No entanto, quando falou ao rei, ele sabia que estava se dirigindo a alguém que estava em posição de autoridade sobre ele. Ele suplicou ao rei como um filho suplicaria a seu pai. Ele apresentou a sua experiência e citou o Senhor como o seu libertador, acreditando que o rei veria com clareza. A responsabilidade por essa decisão estava sobre o rei. Se a batalha fosse perdida, uma nação iria para o cativeiro. Davi sabia que, se tivesse de lutar, Deus mudaria o coração do rei. É importante que nos comportemos assim com os que estão em posição de autoridade sobre nós. Depois da fala de Davi, Saul concordou em deixá-lo lutar. "Vai-te", disse ele, "e o Senhor seja contigo." Davi recusou a proteção da armadura de Saul,
colocando-se sob a proteção do Senhor, que era o escudo e a armadura de Davi. Ele pegou o seu cajado com uma mão e a sua funda com a outra, e foi até o riacho para pegar 5 pedras pequenas. Quando o filisteu se aproximou, Davi enfrentou o seu maior desafio ao vencer a intimidação. Dessa vez, se ele ficasse intimidado, aquilo faria não apenas com que o dom de Deus ficasse adormecido, mas lhe custaria a vida e levaria o seu povo para o cativeiro. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Golias tentou intimidar Davi não apenas com o seu tamanho, mas também com suas palavras. E depois de amaldiçoar Davi, este gigante pintou um retrato vívido do que pretendia fazer com ele. Claramente sobrepujado por ele, Davi nunca duvidou da fonte de sua força ou de suas armas de defesa. Em 1 Samuel 17, 45 e 47 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espadas e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Davi declara com ousadia a fidelidade de Deus. Os homens de Israel só haviam visto o quanto o gigante era grande, mas Davi viu o quanto Deus era grande. Os homens de Israel observavam enquanto Davi corria em direção ao inimigo de Deus, confiante não apenas em palavras, mas também em ação. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. A ousadia de Davi foi contagiante, e a esperança de Israel foi restaurada. Deus estava do lado deles. Enquanto os filisteus tinham apenas um campeão morto, os israelitas atacaram e perseguiram os filisteus, derrotando-os. Davi enfrentou a intimidação por 3 vezes durante este evento. Primeiro, seus irmãos e seus companheiros soldados tentaram fazer o máximo para depreciá-lo, ultrajá-lo e desanimá-lo. Se ele tivesse se deixado intimidar, teria recuado na sua decisão de perseguir o que Deus havia colocado em seu coração. Ele teria dado meia volta e voltado para casa, e o dom de Deus teria ficado adormecido. Os resultados teriam sido muito diferentes. O gigante não teria sido morto por Davi. Ele teria continuado a oprimir a nação, e Deus teria de encontrar outro homem para fazer a sua obra. Em segundo lugar, ele enfrentou as afirmações desanimadoras e depreciativas do rei. Se Davi tivesse recuado, o dom de Deus teria ficado adormecido, mas ele se recusou a se deixar intimidar até mesmo pelo rei. Ele manteve o respeito pelo líder de sua nação, mas pôde persuadi-lo a permitir que ele lutasse. Em terceiro lugar, ele enfrentou a intimidação do gigante filisteu. O seu tamanho não era apenas avassalador aos olhos naturais, como também aquele homem era muito confiante. Ele tentou fazer com que Davi se sentisse insignificante e mais fraco do que um pequeno animal. Se tivesse se deixado intimidar por Golias, o dom de Deus em Davi teria ficado adormecido, e isto lhe custaria a vida. Davi era tão confiante no poder de Deus que foi capaz de colocar a sua própria vida em risco. Esta ousadia despertou o dom de Deus nele,
E ele derrotou o gigante que havia intimidado e oprimido todo o exército por 40 dias. O poder da nova aliança. Na carta de Paulo à igreja de Corinto, ele comparou a glória do ministério da morte, a velha aliança, com a glória do ministério do Espírito, a nova aliança. Ele raciocinou que se o poder da velha aliança era tão glorioso que os filhos de Israel não podiam olhar diretamente no rosto de Moisés, então muito mais poderoso seria o ministério da nova aliança que da vida. Paulo descreveu a nova aliança como este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eis aqui outro homem que conhecia o seu Deus e que tornou real uma força ou poder que não eram dele mesmo. E Paulo continuou. Em 2 Coríntios 11:12, ele disse: porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muito mais ousadia no falar. Este poder gera ousadia. Encontramos uma grande ousadia nos crentes que não confiam na sua própria força. Eles não se deixam intimidar pelas circunstâncias, pelas pessoas ou pelo diabo, porque Deus também não se intimida com estas coisas. Esta é a nossa promessa. Em Hebreus 13, versículos 5 e 6 diz: porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmaremos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. E que me poderá fazer o homem? Precisamos declarar com ousadia: o que poderá me fazer o homem? Esta mesma confiança está disponível para todo crente. Por que nós somos chamados crentes e não cremos? E cremos em quê? Cremos em Deus? Nenhum homem ou demônio tem o direito de intimidar um verdadeiro crente. E por quê? Por causa de Jesus. Nenhum nome é mais elevado e nenhum poder é maior. Nas suas palavras, ele diz: eis aí vos dei-te autoridade e poder sobre todo o poder do inimigo. Que o inimigo possui? Nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não poderia estar mais claro. Ele deu ao seu povo poder sobre tudo que o inimigo possuiu. A intimidação é um inimigo. Ela mente para você e diz: tenho mais autoridade ou mais poder do que você. É melhor você recuar e fazer o que eu digo, senão você pagará as consequências. Se dermos ouvidos a estas mentiras intimidadoras, o dom de Deus ficará adormecido e viveremos oprimidos. Mas quando conhecemos aquele que prometeu ser fiel, podemos descansar no poder que está acima de todos os outros poderes e, como Davi, enfrentar o nosso gigante da intimidação com grande ousadia. A sua fé é tão complexa que você não consegue crer. Estas verdades não são difíceis de entender. Na verdade, elas são simples. O verdadeiro evangelho não é complicado. As pessoas não alcançam o alvo por causa da incredulidade. Pergunte a si mesmo e responda sinceramente: a sua confiança está no que Deus disse ou no que você vê e nas suas experiências? Se você mede tudo pelo que aconteceu no seu passado, nunca crescerá além dele. Você baseia sua fé no que você vê acontecer com os outros? O seu nível de confiança é avaliado com base na fidelidade dos outros? Se você respondeu sim a estas perguntas, vá mais fundo. Você tem complicado as coisas ao tentar explicar fracassos passados, seus ou até mesmo de outras pessoas. A fé complexa não mata gigantes. Ela nos aprisiona na terra da fantasia, onde tentamos entender o que não podemos mudar e hesitamos em fazer qualquer movimento. E por que nós, crentes, não podemos simplesmente crer? Por que permitimos que as nossas inseguranças compliquem o Evangelho? Eu quero compartilhar com você algo que nunca esquecerei. Foi no ano de 1980 e eu era um estudante que vivia na Carolina do Norte.
Eu acordei às 4 da manhã, de um sono profundo, com o som de minha própria voz gritando: Estou procurando alguém que creia. Aquilo me sacudiu. A cama estava molhada de suor. Eu sabia que Deus havia falado comigo de alguma forma inusitada e sobrenatural. Naquele mesmo instante eu pensei: que óbvio, por que Deus não me deu algo mais profundo? É claro que eu sabia que ele precisava de pessoas que creiam. Na manhã seguinte, aquelas palavras pairaram na minha mente. Eu ouvia sem cessar aquele sussurro: Estou procurando alguém que creia. Só estou procurando alguém que creia. À medida que eu ouvia aquelas palavras novamente, eu percebi que ele não havia me mostrado algo trivial, mas a chave para andarmos com Deus. Debrucei-me sobre os evangelhos para estudá-los e observei que Jesus sofria e ficava frustrado com a incredulidade das pessoas. Quando seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um jovem, Jesus os repreendeu severamente por isso. Em Mateus 17:17 diz: Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Que coisa para dizer aos seus próprios discípulos! Jesus não era um fracote como muitos líderes de hoje. Ele deixou bem claro para eles que o dom de Deus permaneceria adormecido neles se não pudessem crer. Ele queria que ficasse claro que ele estava triste com eles. E estudando os evangelhos, também percebi o que agradava a Jesus. Eram aqueles que acreditavam sem questionar. Um soldado romano gentil recebeu mais atenção por sua fé do que todos os outros em Israel. Este romano disse a Jesus que ele nem sequer precisava ir até a sua casa e que se ele apenas dissesse uma palavra, o seu servo ficaria curado. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Queremos que Jesus venha à nossa casa, mas iremos duvidar quando ele chegar. Nós tornamos a fé tão difícil. Então, o que é a fé? Crer que Deus fará o que ele disse que fará. Jesus disse que ele nos deu poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Tudo o que precisamos fazer é crer nele e depois andar nesse poder e autoridade. Não precisamos complicar a nossa caminhada com medo, dúvida ou lembretes dos nossos fracassos e falhas do passado. Se nós fizermos isso, seremos roubados da nossa ousadia e nos tornaremos incapazes de agir na capacidade de Deus. O dom de Deus em nós ficará adormecido. Antes de sairmos confiantemente do nosso barco para as águas tempestuosas da vida, precisamos conhecer as motivações do nosso coração para não afundarmos. O próximo capítulo lhe mostrará a diferença entre a motivação que o ajudará a ficar de pé e aquela que o fará afundar.